Começou. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está entrando na live, que vai acompanhar, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Seja muito bem-vindo aos nossos irmãos. Boa noite a todos aqui da casa, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados. Nossa irmã Vera, que sempre faz a abertura dos estudos, está com um filho que está em tratamento. Mas nós estamos levando o pensamento que tudo vai ficar bem, tudo vai estar bem. Então, hoje, quarta-feira, nós temos o estudo da Gênese, com o nosso irmão Tiago, e eu convido a todos que nós possamos fazer a nossa oração de abertura do estudo dessa noite, elevando os pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, que possamos, Senhor, ter o discernimento de todo aprendizado que chegar até nós, podermos assim entender, ter a compreensão de podermos colocar em prática. Que sejamos amparados e protegidos. E o nosso coração esteja voltado a Ti, Senhor. E assim, para darmos início ao estudo dessa noite, nós fazemos a prece que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós buscamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas nos livre, Pai, de todo o mal, agora e para todo sempre. Pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para o sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo estudo a todos. O nosso irmão Tiago. Boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Desculpem o atraso. Nós vamos dar seguimento ao estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos tentar encerrar o capítulo 3, o bem e o mal, né? Este último intertítulo fala da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Antes de começar, né, quando a gente vê esse título, esse intertítulo, nada mais do que recente, nada mais do que atual, né? Do que a gente anda vendo por aí. A destruição dos seres vivos uns pelos outros. Se a gente parar para pensar esses dias atrás, a gente viu uma situação catastrófica, né, no Rio de Janeiro. Tem um monte de questão ali envolvida, né, que a gente não sabe dizer X ou Y certinho, porque a gente não está lá presente, a gente não vivencia. Porém, é apenas uma parte de tudo aquilo que a gente vem vendo enquanto humanidade, né? Nenhum outro ser vivo destrói tanto a própria espécie quanto a humana, né? Aí o item 20 diz o seguinte: a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros. Para aquele que não vê senão a matéria, que limita a sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sobre o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria, e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vista curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia,
precisamente, onde não via senão uma anomalia e uma contradição. E aí, olha aqui que ele já fala para a gente, né? Já diz o seguinte, que essa destruição do homem pelo próprio homem faz parte das leis da natureza. Ah, mas por quê? Respondeu isso ainda? Não. Mas nós vamos compreender o porquê disso. E aí, quando a gente pensa, bom, se faz parte da lei da natureza, foi Deus que criou. Se Deus criou, isso não é uma bondade, isso é uma maldade. Então, Deus não é verdadeiramente bom. Né? Olha o questionamento onde nos leva. Aí eles dizem o seguinte, que a gente tende a entender a Deus, ou buscar a entender a Deus, ou dizer a sua bondade a partir daquilo que a gente compreende de mundo, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa limitação. E nós hoje entendemos que Deus é além de tudo isso. Deus não está à base dos nossos entendimentos, dos nossos limites, porque a gente não tem entendimento de fato que é Deus. Né? A gente tenta aproximar. E aí dentro desse intertítulo vai trazer esse entendimento. Por isso que fala que se quando a gente pensa nessa situação de fazer essa destruição do homem pelo próprio homem, como uma contradição e até uma anomalia, né, criada por Deus. E se Deus é bom e perfeito, ele não criaria anomalias e não seria contraditório, né? Aí o 21 diz o seguinte: a verdadeira vida do animal, quanto a do homem, não está mais no envoltório corporal do que no vestuário. Ela está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive o corpo. Isso acredito que nós todos já sabemos, né? De acordo com os nossos aprendizados, nossos estudos, que isso aqui que eu aparento para vocês, nada mais é do que uma vestimenta. Que a minha verdadeira vida, ela está além disso, ela sobressai a isso, né? Tanto que não só a doutrina espírita, mas muitas religiões falam da alma, que a vida sobressai o corpo através da alma, que nada mais é que o nosso espírito, né? Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho, que deve cumprir na matéria bruta. Usa-se o corpo nesse trabalho, mas o espírito não se usa. Ao contrário dele, sai a cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Por isto, não é menos espírito. É absolutamente como se um homem renovasse 100 vezes o seu vestuário no ano, e por isso não deixaria de ser o mesmo homem. Então, esse entendimento aqui da matéria, nós também já entendemos, eu acredito. Por que nós precisamos da matéria? Nós precisamos dessa matéria para crescer, para evoluir. Porque aqui nós crescemos, aqui nós evoluímos. Então, se há necessidade de vir para cá, para crescer e evoluir, quanto mais vezes eu venho, mais eu vou desenvolvendo. Porque toda vez que eu saio daqui, eu saio melhor. Ou espera-se que eu saia melhor. É como se eu fosse trocar. Aí eles fazem uma comparação. É como se o mesmo ser trocasse durante um ano 100 vezes a sua vestimenta, a sua roupa. Se a gente for pensar, a gente troca muito mais que isso, não é? Só que na nossa vida verdadeira, que é o espírito, demora mais tempo. Porque uma média nossa de vida hoje é uns 70, 80 anos, né? Uma média. Já está mais ou menos nessa idade. Então vamos supor que a gente troca essa vestimenta a cada 70, 80 anos. E aí a gente fica um tempo na espiritualidade, depois a gente troca de novo. Por que isso? Porque há essa necessidade. A gente precisa estar aqui presente para desenvolver, para crescer. E aí diz que não é porque o homem troca de roupa 100 vezes que ele deixa de ser aquela pessoa que a gente conhece. A mesma coisa é o espírito. Não é porque o espírito hoje está assim como Tiago, e ontem ele foi como Ana, e amanhã ele vai ser Joaquim, que ele deixou de ser esse espírito. Não. Né? Então nós continuamos sendo quem nós somos. Cada vez um pouco melhores. Mas a nossa essência, que é o nosso espírito, é a mesma coisa. Esse não troca. A gente troca de roupa, mas não troca de espírito, né? Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco
caso que devem fazer do envoltório material, e suscita neles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como compensação. Deus, dir-se-á, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios e sem obrigar os seres vivos a se destruírem? Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não deve falhar, mais sobre esse ponto do que sobre os outros. Se não compreendemos, é preciso atribuir ao nosso adiantamento. Todavia, podemos experimentar, procurando-lhe a razão, tomando por bússola este princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em toda a sua justiça e sua sabedoria, e inclinemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. E aí a gente pensa, né? Se Deus é infinitamente justo e sábio, por que a gente questiona isso? Por que a gente não entende? E por que não seria natural? E aí eu penso um pouquinho, eu reflito sobre isso, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e conforme nós vamos tendo consciência, nós vamos adquirindo o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é adquirido antes da nossa evolução intelectual total e moral. Então, quer dizer, nós vamos desenvolver todas as nossas falhas. Nós vamos aprender a partir do erro e do acerto, do teste e da resolução desse teste, né? Para o bem ou para o mal. Então faz parte, se Deus sabe de tudo isso, dessa nossa incapacidade, e nos permite que através dessa nossa incapacidade a gente vá desenvolvendo o nosso entendimento, a nossa perfeição, Ele sabe que a gente vai fazer coisa errada. Ele sabe que a gente vai fazer coisa errada. E Ele permite que a gente faz isso, não é por maldade, é por conta da necessidade de nós compreendermos por nós mesmos a causa das coisas. Né? E essa necessidade ali que ele fala, ele diz aqui que nesse entendimento e nessa necessidade, nessa situação toda de autodestruir, é uma oportunidade para que a gente entenda que isso aqui pouco vale para a gente. E se isso aqui pouco vale, o que vale é a nossa essência, que é espiritual, criada por ele, o entendimento, né, ou a razão nos levaria o quê? Então, que eu não ligue tanto para isso, que eu ligue mais para aquilo que está além e me aproxime de Deus. E não fala que as pessoas mais evoluídas são aquelas que desprendem de tudo que é material e se entregam em vida em prol do outro, da caridade, do amor, da benevolência? Essas pessoas que estão mais próximas de Deus. Será que eles nasceram prontos assim? Não. Eles passaram por todo esse processo, eles precisaram passar por tudo isso. É como a criança que, para começar a andar, ela precisa cair. Ela precisa levantar desse tombo para tentar novamente. E é assim. Né? Na nossa vida inteira é assim. Todo esse processo de crescimento evolutivo é necessário isso. E isso faz parte da sabedoria de Deus. É que às vezes que nós nos prendemos àquilo que nos é mais racional, de acordo com a minha visão material, né? Que é mais preocupante. Porque aí, quando eu me limito mais à minha razão material, quando não é atendido aquilo que eu quero, eu meio que julgo a Deus, eu meio que abomino, né? Meio que me revolto, nesse sentido. Tudo bem até aí, gente? Tá dando para entender? Tá dando? 22. Uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, é verdade, é esta: os corpos orgânicos não se mantêm senão com a ajuda de matérias orgânicas. Só essas matérias contendo os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem incessantemente renovados, a providência fala-os servir a sua manutenção mútua. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. É então o corpo que se nutre do corpo, mas o espírito não é nem aniquilado, nem alterado, nem senão despojado do seu envoltório. Há, por outro lado, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce as suas faculdades.
aquele que ataca para obter sua nutrição e aquele que se defende para conservar a sua vida. Rivalizam em astúcia e inteligência e aumentam por isso mesmo suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas que em realidade, o mais forte ou mais hábil retirou do mais fraco? Seu vestuário de carne, nenhuma outra coisa. O espírito que não está morto retomará um outro mais tarde. E aí eu fico lembrando do filme. Não vou lembrar um filme, eu até vi esses trechos atrás. Na época da Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler, né? E aí a Alemanha mandava mensagens decodificadas para os seus parceiros. E aí os Estados Unidos, se eu não me engano, colocou um enigma nos jornais, no filme é assim, colocou um enigma nos jornais, aquelas pessoas inteligentes conseguiam decifrar esse enigma, iam para uma competição, nessa competição tinham testes lá para fazer e depois elas serem contratadas, vamos dizer assim, pelo governo, para trabalhar, para decodificar, para conseguir vencer a guerra, porque através daquelas informações que estavam decodificadas ali, por sei lá que tipo de, nem lembro mais que tipo de meio de comunicação que eles tinham, eles poderiam saber a posição dos navios, dos aviões, onde a Alemanha iria atacar, né, na Segunda Guerra. Né? E aí a gente pensa, esse processo matou muita gente, renovou muita gente que venceu aquele período e voltaria para cá. E esse processo, quanto que transformou o intelectual de quem perdeu a guerra? Opa, a gente estava com um avanço, conseguiram passar pela gente. Porque pensa, a Alemanha conseguiu criar um método de codificação, de comunicação decodificada, que hoje a gente tem no WhatsApp, que é a coisa mais simples para a gente, né? Conseguiu desenvolver isso. O que os Estados Unidos fez? Correu atrás do prejuízo para conseguir decifrar aquilo e vencer a sua parte. Então, quer dizer, o que um evoluiu intelectualmente fez com que o outro evoluísse. Né? Então, mesmo na questão da ruindade de toda essa história, teve esse processo evolutivo. Né? Aí fala assim, o que se perdeu nisso tudo? Matéria. Porque os espíritos foram perdidos? Os seres verdadeiramente vivos foram perdidos? Não. Tanto que ele coloca aqui no final, que seu vestuário de carne, nenhuma outra coisa. O espírito que não está morto retomará um outro mais tarde. A gente entende isso? Entendia naquela época? A gente sofre com essa perda? Não, mas é uma questão lógica. Que se a gente vem falando que nós somos seres espirituais, que isso aqui é uma vestimenta, que eu posso cair duro aqui e continuar vivo, ok. Agora, eu aceitar é totalmente fácil? Não é. Tanto que nas passagens lá de Jesus, quando a gente assiste, né, ou estuda a história de Jesus, quando Jesus foi morto, crucificado, e ele apareceu para os seus discípulos, né, separadamente, um falava para o outro, assim, você está doido. Não, você não viu isso. Tanto que quando ele apareceu para Tomé, Tomé teve que tocar, né, as chagas para confirmar que era Jesus. Né? Então Jesus deixou. Por que ele fez isso? Ele se materializou para provar que o que tinha morrido não tinha sido ele, era apenas a vestimenta. Então o corpo se foi. Tanto que quando voltaram ao túmulo lá, já nem o corpo tinha mais. Né? É isso. Quando a gente compreende isso verdadeiramente, a gente vai começar a entender os desígnios de Deus e pensar, ok, é triste? É triste, porque nós somos apegados à matéria. Se tira a vida de quem a gente gosta, a gente vai ficar mal demais, e é natural que fique, porque a gente precisa desse contato. Porém, quando a gente para pensar e racionaliza isso, usa a razão, a gente fala, opa, tudo bem, foi sofrido, estou sofrendo, porém, eu acredito e tudo aquilo que eu aprendi me mostra que eu vou encontrar novamente essa pessoa, que a separação é momentânea e que se eu conseguir me ligar verdadeiramente, eu nem sinto essa separação. Porque eu sei que a espiritualidade permite que eu esteja o tempo todo com o outro. Né? Por mais que eu não veja, eu posso sentir. Se eu conseguir, né, me equilibrar de uma forma, não vou dizer melhor, mas vai me faltar a palavra para isso, de uma forma mais sutil, né? Bom, acabando. 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, ou a inteligência ainda não substitui o instinto,
A luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, quer dizer, para agarrar ou garantir uma presa. Por que não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado? É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então a gente pensa, vamos lá, primeiro período que a gente ainda não tem tanta racionalização, que a gente sabe quando o bando do animal pega uma presa e outro vem, tá com fome, quer atacar para roubar a presa? Mais ou menos isso. A gente passou por isso, né? Então tem lá o meu bando, lá dos seres primitivos, que ainda rasga a carne lá nos dentes, aí o outro vê lá, tá morrendo de fome, não sei o quê, e briga por isso. Isso aí é o início da nossa racionalização, da nossa estratégia. E a gente sabe que os animais criam estratégias. Você vê os leões não, o leão é preguiçoso, a fêmea que é mais, mas as hienas, eles têm estratégias de ataque para suas presas que são fantásticas de serem estudadas, né? Então o animal consegue, imagina o que a gente fez até chegar hoje, até a gente ter o bicho lá no congelador, lá na nossa casa, né? Então a gente foi evoluindo a partir daí. No homem, há um período de transição no qual ele se distingue com dificuldade do animal. Nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem então luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição. Então, olha lá, o instinto animal para comer a carne e o outro da guerra. Eu sou mais forte que você, eu sou mais forte. Eu ia usar um palavrão. Eu sou mais, eu ia falar um palavrão mesmo. Eu sou mais poderoso que vocês, né? Então, tem isso. Não tem? Tem gente que gosta de demonstrar que pode mais que o outro, que manda mais que o outro. A gente tem isso. Faz parte do nosso processo, né? Isso tem relação com a nossa moral. Seu orgulho, a necessidade de dominar para isso lhe é ainda preciso destruir. Mas à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve. A necessidade da destruição diminui. Acaba mesmo por se apagar e se tornar odiosa. Então o homem tem horror ao sangue. Olha aí que nos aguarda, gente. Já fomos um animal que briga, nós somos os ambiciosos hoje, vaidosos, egoístas, que quer mostrar mais poder, mas daqui a pouco, não. Daqui a pouco a nossa moral vai estar além, né? Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão ao preço da sua atividade que adquire conhecimentos, experiências e que se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas desde esse momento, a luta que era sangrenta e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Então nós vamos evoluir? Vamos continuar lutando? Vamos. Não uns contra os outros, mas todos a favor de todos. Olha que bonito. Enquanto ainda a gente quer arrancar a cabeça um do outro, porque o outro é mais bonitinho, porque o outro ganha mais, o outro está no emprego que eu quero, daqui a uns dias não. Daqui a uns dias estou sendo bem, né, bem otimista. Daqui a uns tempos não, né? Daqui a uns tempos nós vamos lutar uns pelos outros. E não estamos longe, gente. Porque tem gente que fala assim, é mais de não sei quantos mil anos. Mas isso não está longe, porque a gente já vê gente assim. A gente já vê pessoas que lutam pelas outras pessoas, né? Que se preocupam pelo bem-estar do outro. E aí, para acabar, no final, né, do livro, diz o seguinte: sem nada prejulgar sobre as consequências que se poderiam tirar desse princípio, quisemos somente demonstrar por esta explicação que a destruição dos seres vivos uns pelos outros não infirma em nada a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Esse encadeamento é necessariamente rompido se se faz abstração do princípio espiritual. É por isso que tantas questões são insolúveis, se não se considera senão a matéria. As doutrinas materialistas levam nelas o princípio da sua destruição. Tem contra elas não somente o antagonismo com as aspirações da universalidade dos homens, suas consequências morais, que as farão sobressair-se como dissolventes da sociedade, mas ainda a necessidade que se experimenta de tomar conhecimento do que nasce do progresso.
O desenvolvimento intelectual leva o homem à procura das causas. Ora, por pouco que refletisse, não tardaria em reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como doutrinas que não satisfazem nem o coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as questões mais vitais poderiam prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Isso é interessante, né? Então, conforme nós formos evoluindo o intelectual, nós vamos crescer moralmente. Porque quando nós tivermos total razão das coisas, não caberá mais contrassenso sobre Deus. E aí nós vamos entender verdadeiramente que a espiritualidade, ela vai além, que a moral está acima de todas as outras coisas, né? E quando nós somos seres morais, nós não desejamos e não praticamos mal ao outro. Nós queremos somente o bem. E aí, no que diz aqui para a gente encerrar, que as lutas são contínuas, né? Elas mudam o modo e o motivo das nossas lutas. Antes era para sobreviver, hoje para prevalecer sobre o outro e amanhã para ajudar uns aos outros. Que assim seja. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser questionar alguma coisa, discordar de alguma coisa, pode ficar à vontade. Hã? Ainda vai, depois dessa fase, né? O coração, o Éder está falando assim, onde o homem chega nessa fase do coração puro. Mas o coração puro vai além ainda disso. Nós vamos chegar nessa fase sem estarmos totalmente com o coração puro, né? Porque ela não está tão longe de nós. Nós vamos evoluir a esse ponto de falar assim, opa, nós vamos compreender. Por isso que eu falo que a razão vai chegar, assim, nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós não evoluímos sozinhos. Todos têm a sua importância. Então a gente vai evoluir. A pureza total, aí eu não falo só do coração, mas a pureza lá, que é o espírito elevado, vai demorar. Mas nós vamos alcançar esse quesito. Que aí faz parte do planeta regenerador, né? Esse planeta regenerador, que eu gosto de falar muito, que regenerar é tomar de nova forma, é recomeçar, né? Daquilo que foi destruído. É como se a Fênix, olha, isso já foi, e agora eu estou mais inteligente, mais moral, e eu estou renovando, né? Estou reiniciando essa nova fase, esse regenerar. A gente vai descer um pouquinho a ladeira, gente. Nós vamos. E nós estamos vendo isso. Mas é necessário. Né? Porque tudo isso faz parte deste projeto da sabedoria de Deus, que é permitir que a gente cresça por nós mesmos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos percalços, nossos prejuízos. Porque só assim a gente vai compreender e dar valor verdadeiramente aos nossos acertos, aos nossos aprendizados. Né? Que assim seja. Vamos agradecer então a presença. Hoje foi rapidinho, eu tentei dar uma enxugada porque nós atrasamos muito, né? Aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos de casa que nos acompanham, Marta Adão, Tom Escadelay, um abraço, Tom, seja sempre bem-vindo. Andres Carolina, sempre bem-vinda, Andres. A Rosângela, a tia Tereza, um grande abraço. Marilise Carvalho, um abraço. A Cris, um abraço. Cris, melhoras. A Valéria Alvarenga, melhoras, Valéria. Seja sempre bem-vinda. Lu Vernilo, um abraço. Cíntia Campos, um grande abraço. Cris Carvalho, um abraço. Sempre. Laura, a Laura está presente. Éder, um abraço, Laura. Seu pai está mandando um abraço, saudades. Éder, Ronilda Salles, um abraço, Ronilda. Natália, estamos sentindo sua falta, Natália, um abraço. Sheila, sempre bem-vinda, Sheila, um grande abraço. Falei. Luísa Locatelli, seja sempre bem-vinda, um grande abraço também. Também falei. Só? Então é isso. Então a todos os nossos irmãos também que estão sempre nos acompanhando, né, nas lives, no decorrer da semana, um grande abraço a todos. Então nós vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Misericordioso por mais essa noite, por mais esse momento de aprendizado. Pedimos ao Pai Misericordioso por nossas vidas, pelas nossas dificuldades, pelas turbulências que muitas vezes nós encontramos, que são
de extrema importância para o nosso crescimento. Pedimos pelos nossos irmãos necessitados, por aqueles que perderam os vossos entes queridos, aqueles que encontram-se já sem esperança, que Deus possa reinar em vossas vidas, que possam levar o amparo e o auxílio a cada um desses nossos irmãos através da espiritualidade aqui presente, dos nossos guias, mentores e protetores. E assim, amparados e protegidos, encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja, o Senhor os abençoe, hoje a todo momento, que assim seja.